a evolução do transporte privado e o papel dos aplicativos na mobilidade urbana. Nos últimos anos, o transporte coletivo no Brasil passou por uma transformação significativa com o advento dos aplicativos de transporte privado, como Uber e Cabify. Essa mudança não apenas alterou a forma como as pessoas se deslocam nas cidades, mas também gerou a necessidade de uma nova regulamentação que considere essas inovações tecnológicas. A crescente popularidade desses serviços tornou evidente que a legislação existente precisaria se adaptar para enfrentar os desafios e as oportunidades que surgiram. A legislação brasileira, em especial a Lei N. 12.587 de 2012, conhecida como Política Nacional de Mobilidade Urbana, é um dos instrumentos que começou a reconhecer formalmente o transporte privado individual de passageiros. Essa lei, que foi aprimorada pela Lei N. 13.640 de 2018, define o transporte remunerado privado individual como aquele realizado por motoristas que utilizam plataformas digitais para conectar passageiros e motoristas. Essa definição é fundamental, pois estabelece um marco legal que diferencia os serviços de transporte oferecidos por aplicativos dos serviços tradicionais, como os táxis. Um dos principais impactos dessa regulamentação foi a possibilidade de municípios e do Distrito Federal criarem suas próprias leis para regulamentar o funcionamento desses serviços de transporte. Essa autonomia permite que as administrações locais adaptem as normas às necessidades específicas de suas comunidades, levando em consideração fatores como a infraestrutura urbana, o fluxo de trânsito e as características demográficas da população. Essa flexibilidade é essencial para garantir que a mobilidade urbana se torne mais eficiente e atenda melhor às demandas dos usuários. Os conflitos entre motoristas de aplicativos e taxistas têm sido uma questão central nesse debate. A regulamentação local permite que os municípios estabeleçam regras que minimizem esses conflitos, promovendo um ambiente de concorrência saudável. Por exemplo, alguns municípios optaram por criar tarifas diferenciadas, enquanto outros implementaram exigências específicas para a operação dos aplicativos, como a obrigatoriedade de que os motoristas tenham licenças ou certifiquem-se em cursos de formação. Essas medidas visam garantir a segurança dos passageiros e a qualidade do serviço prestado. Além da regulamentação, a adesão aos aplicativos de transporte privado trouxe à tona questões relacionadas à segurança dos usuários e à proteção dos direitos dos trabalhadores. A relação entre motoristas e plataformas digitais, por exemplo, é muitas vezes marcada por incertezas quanto à formalização do trabalho e ao acesso a benefícios como férias e previdência social. Esse cenário levantou debates sobre a necessidade de uma legislação mais robusta que proteja os direitos dos motoristas e assegure uma relação mais equitativa entre eles e as empresas. A regulamentação também busca endereçar questões de acessibilidade. É fundamental que os aplicativos de transporte sejam inclusivos e ofereçam opções para pessoas com deficiência. A ausência de regulamentações específicas pode levar à exclusão de segmentos da população que precisam de transporte adaptado, evidenciando a importância de uma abordagem que considere as necessidades de todos os cidadãos. Outro ponto relevante é o impacto ambiental que os serviços de transporte privado podem ter nas cidades. O aumento do número de veículos nas ruas, incentivado pela popularização dos aplicativos, pode agravar problemas como congestionamento e poluição. Assim, a regulamentação deve também abordar questões ambientais, incentivando o uso de veículos menos poluentes e promovendo alternativas sustentáveis, como o uso de bicicletas e transporte público integrado. A relação entre o transporte privado por aplicativo e o transporte coletivo convencional é complexa. Enquanto os aplicativos oferecem uma solução rápida e conveniente para muitos passageiros, eles também podem impactar negativamente a demanda por transporte público. Em algumas cidades, a utilização desses serviços resultou na diminuição de passageiros em ônibus e trens, levando a uma redução na viabilidade econômica do transporte público. A regulamentação deve, portanto, considerar a integração dos diferentes modos de transporte para garantir uma mobilidade urbana mais eficiente e coesa. A evolução do transporte privado por aplicativo também reflete uma mudança nas expectativas dos consumidores. Hoje, os passageiros buscam não apenas conveniência, mas também transparência e segurança nas prestações de serviço. Os aplicativos, por meio de avaliações e feedbacks, criaram um ambiente onde a qualidade do serviço pode ser monitorada e melhorada continuamente. Isso força os motoristas a se adaptarem às expectativas do mercado e a se esforçarem para oferecer um serviço superior.
Ainda há desafios a serem enfrentados. A regulamentação precisa ser acompanhada de estratégias de fiscalização que garantam o cumprimento das normas estabelecidas. Muitos municípios ainda enfrentam dificuldades em implementar sistemas de fiscalização eficazes, o que pode resultar em um ambiente em que algumas regras são desrespeitadas. A presença de órgãos fiscalizadores e a participação da sociedade civil são essenciais para garantir que as normas sejam seguidas. A tecnologia continuará a desempenhar um papel crucial na evolução do transporte urbano. Novas inovações, como veículos autônomos e sistemas de inteligência artificial, podem alterar ainda mais o cenário do transporte. Portanto, a legislação precisa ser dinâmica e capaz de se adaptar às inovações que surgem, garantindo que a regulamentação permaneça relevante e eficaz em um ambiente em constante mudança. A experiência acumulada em relação ao transporte por aplicativos pode servir como base para futuras regulamentações em outros setores que utilizam plataformas digitais. A forma como o transporte privado se desenvolveu pode oferecer lições valiosas sobre como lidar com os desafios da economia digital, como a proteção dos direitos dos trabalhadores e a regulamentação de serviços que surgem fora do modelo tradicional. Em resumo, os aplicativos de transporte privado têm revolucionado a mobilidade urbana no Brasil, exigindo uma nova abordagem regulatória. A legislação precisa não apenas regulamentar o funcionamento desses serviços, mas também considerar questões de segurança, acessibilidade, impacto ambiental e direitos dos trabalhadores. A construção de um sistema de transporte urbano eficiente e inclusivo dependerá da capacidade de integrar as diferentes formas de mobilidade e de adaptar as normas às necessidades da população. A responsabilidade recai sobre gestores públicos, empresas e cidadãos para garantir que a mobilidade urbana seja um direito acessível a todos, refletindo uma sociedade mais justa e igualitária. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!